daquilo que nós passamos diariamente. Então, a palavra-chave do nosso estudo dessa tarde não vai ser mordomia, não vai ser qualquer outra palavra que não seja o tempo. Muito sugestiva essa canção que nós acabamos de ouvir. Ela fala que o tempo, né, é tempo para todas as coisas, é tempo de amar, é tempo de fazer aquilo que Deus quer, de plantar, de colher. E realmente o tempo é para isso, porque o autor do tempo é o próprio Deus. O Senhor criou o tempo. E para ele não existe tempo. O Senhor, ele é atemporal. O Senhor não teve um início e ele não vai ter um fim. A eternidade faz parte de sua essência. E é por isso que nós podemos falar claramente nesse tema que é tão especialidade do nosso Deus. Então, a palavra-chave de hoje significa tempo. O objetivo principal do nosso estudo não é só lidarmos com o tempo, mas sabermos também ser mordomas dele. E é gostoso quando a gente fala com mulheres, quando a gente fala abertamente, nada nos impede, nós podemos falar de qualquer coisa, de qualquer assunto, e seremos tocadas por essa palavra. E eu quero começar então definindo para as irmãs o que significa no dicionário, não na Bíblia, a palavra tempo. Então, tempo é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, é uma época. Então, os eventos vêm se sucedendo e tudo isso em torno de um determinado momento, de uma determinada situação em que nós somos, então, inseridas nesse período. Todas nós fazemos parte do tempo. O Senhor é o dono do tempo, porque Ele criou todas as coisas e nós estamos inseridas. A partir do momento que a nossa mãe lá nos gerou, nos formou, ela então nos colocou nesse tempo. E nós somos contempladas com o nascimento. No meu caso, há 41 anos eu nasci, né, do ventre da minha mãe. E cada uma de vocês traz uma história linda, de um tempo lindo que a sua mãe te teve. Então, desde aquele momento até agora, você é convidada a viver essa aventura que é a vida. E que aventura, não é mesmo, irmãs? Que aventura. O tempo, então, é algo muito importante para todas nós. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente iniciar e gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Se alguma quiser parar e falar, pode falar, não tem problema. Vamos fazer dessa tarde uma grande roda de conversa. Tanto é que eu fiz questão de deixar no computador porque eu consigo ver o rostinho de algumas de vocês. Isso é muito bom, porque a gente se sente menos só, não é verdade? Então eu gostaria de pensar com as irmãs, avaliem aí um pouquinho sobre, na sua mente agora, quais momentos muito especiais você passou durante o tempo da sua vida. Que momentos muito especiais, momentos muito importantes vêm à sua mente quando a gente está parado aqui nesse estudo. Talvez o melhor momento da sua vida, você se lembra? Talvez aquele momento em que você foi grandemente abençoada por Deus, mesmo sem merecer. Talvez seja isso. Talvez seja o momento em que você se casou. Você lembra do dia que você estava lá de noiva, bonita, aquelas que se casaram de noiva? Talvez você lembra da situação em que você foi batizada e você estava tão feliz por ter sido batizada. Talvez você se lembre de uma situação do nascimento do seu filho. Enfim, cada uma de nós temos momentos inesquecíveis na nossa vida. E por que não também falar se você lembra de um momento muito difícil que você passou? Se você lembra de um tempo em que você precisou muito da ajuda do Senhor, do apoio dele, da misericórdia dele, para que você não caísse, para que você não desistisse, para que você não fosse sufocada por aquela aflição. Eu creio que todas nós temos momentos assim, porque estamos vivas, fazemos parte dessa vida e o tempo nos acompanha o tempo todo. É isso que a palavra de Deus diz aqui nesse primeiro versículo, que há um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O Senhor nos criou, Ele nos formou nesse devido tempo. E o mundo, nós estamos inseridos nele, está sujeito também a todas esses percalços que existem dentro dele, não é verdade? Nós estamos em plena pandemia. Quem de nós, há 10 anos atrás, poderíamos pensar nisso? Que viveríamos isoladas, agora depois de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, nós começamos a sair, algumas situações diferentes, mas nós passamos pelo menos 1 ano sozinhas, dentro de casa, isoladas,
Ninguém pensaria, né, numa situação dessa. Ninguém talvez imaginaria algo tão específico e tão difícil de ser passado. Um tempo de pavor, um tempo de angústia, de incertezas, um tempo difícil nós estamos enfrentando. E não sabemos quando vai passar. Mas o que é importante para nós nessa tarde é entendermos de que o Senhor está em todos eles. O Senhor está em cada período desses tempos que nós estamos vivendo. Quer sejam esses difíceis, quer sejam aqueles que nós acabamos de relembrar. Momentos felizes, momentos alegres. Mas também nós precisamos entender que nós estamos nesse foco de tempo. Precisamos entender que nós estamos ligadas a eles através de um relógio. Olha aqui, estão vendo o meu relógio? Esse é um tipo de relógio comum. Mas, infelizmente ou não, ou talvez sendo um instrumento que o homem tenha colocado, ele nos auxilia. E nos auxilia de forma que nos faz organizar melhor a nossa vida. Todos nós precisamos de um relógio. Por exemplo, hoje nós somos convidados para estarmos numa reunião de mulheres às 15 horas. Estamos às 15 horas e 21 minutos. Então nós estamos com esse tempo marcado. Um tempo precioso que o Senhor deixou para nós, para que estivéssemos juntas aqui compartilhando da palavra de Deus. Isso é bênção. Então, esse instrumento aqui, ele é fundamental para as nossas vidas, porque ele governa aquilo que precisamos fazer. Dentro do nosso contexto de mundo, o relógio nos marca quanto tempo mesmo por dia? 24 horas. Nós temos 24 horas por dia para exercer todas as nossas atividades. Meninas, e eu confesso que às vezes é pouco, não é verdade? Balancem a cabeça aí que eu tô vendo vocês. Eu confesso que muitas vezes esse tempo se torna pequenininho para o tanto de coisas que a gente tem que fazer. E aí, como nós vamos conduzir esse tempo? Aí que entra a questão da mordomia. Mordomia, de acordo com o dicionário, ele fala que nós devemos ser... O que significa mordomia? Ofício. Ofício de um mordomo. Tá, não ajudou muito a gente. Então vamos ver o que é mordomo. Dani, o que é mordomo? Mordomo, então, é um administrador do quê? Administrador do bem de um estabelecimento. Um administrador do tempo. Olha que coisa interessante. O convite do Senhor para nós nessa tarde é que sejamos administradoras do nosso tempo. Que sejamos mordomas do nosso tempo. E como isso é difícil. E como isso para nós, nos dias de hoje, é algo assim praticamente impossível se não formos bem orientados. Todo o nosso estudo nessa tarde nos levará para essa orientação. Sozinhas, eu e você, nós não somos capazes de desenvolver esse tempo com bastante sabedoria, com bastante presteza. E é isso que o Senhor vai falar conosco nessa tarde. A palavra de Deus, ela nos orienta que tudo tem um tempo. E para que a gente seja bem-sucedido em todas as nossas funções, nessas 24 horas do dia, bem quanto numa semana, bem quanto num mês, nós precisamos ser orientadas pela palavra dele. E esse capítulo de Provérbios, ele é muito conhecido, eu creio que você já leu. Depois você pode relê-lo quando acabar aqui o estudo e se inteirar um pouquinho mais sobre as verdades que eles nos trazem. Eu preparei o estudo e assim que a gente terminar, você pode também tê-lo na sua mão, né? Eu fiz em forma de esboço e depois você pode ruminar e compartilhar com as mulheres da sua igreja, com as suas amigas, porque eu creio que esse é um tema que envolve todas nós mulheres e que precisamos ser abençoadas por ela. A grande pergunta é, diante dessa palavra de Eclesiastes aqui, o que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos produzido? Como temos sido mordomas dele? Nós temos sido escravas do tempo, escutem bem essa palavra, escravas do nosso tempo, ou nós temos sido mordomas, administradoras dele? Eclesiastes, então, a partir do versículo 2, diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer. Então, para a gente não perder o tempo, que eu sei que agora o Meet está cortando em 1 hora, eu vou resumir essa parte para a gente tentar avançar para a nossa segunda parte do estudo, que também vai ser muito importante. Nesse período aqui, do versículo 2 até o versículo 8,
Salomão ele fala para a gente algumas situações da vida que envolve a minha vida e a sua vida enquanto seres humanos. Então vamos aí comigo. Primeira coisa, nós nascemos, sabemos que nascemos e nós vamos morrer. Então já são duas coisas importantes: o nascimento e a morte. Nesse período é a nossa vida. Então o tempo de vida que nós temos está entre o nascimento e entre a morte, certo? Muito bem. Nós temos tempo para plantar e tempo para colher, ok? Se nós plantamos, nós vamos colher. Pense então na situação do agricultor que está lá no sítio fazendo as coisas para que nós possamos nos alimentar. A gente que é de São Paulo, eu estou agora no interior, estou vivenciando algumas coisas dessa questão de sítio. Mas quando eu estava em Guarulhos, há 10 anos atrás, a gente vivia muito em função do mercado, do sacolão. Ou seja, nós íamos até o mercado e já pegávamos as coisas prontas. Então a gente não sabe quanto tempo foi plantado, quanto tempo foi a colheita, que tipo de produto que é. A gente só chega no mercado, pega o produto, leva para casa. Mas para que a gente receba esse produto na nossa mesa, nós somos tão somente orientadas a comprar, levar e comer. E sabemos que faz bem para o nosso organismo. Só que a palavra de Deus diz que há um tempo de plantio e há um tempo de colheita. E nesse meio termo aqui, nesse meio tempo, nós somos orientadas a quê? Nós somos orientadas a consumir o produto porque nos faz bem. E da mesma maneira que há um tempo de plantar, nós podemos plantar várias situações em vários outros lugares, nós também temos o tempo de colher. Independentemente de seja uma comida física que vai alimentar o nosso corpo, ou questões de amizade, ou questões de filhos, a gente planta o tempo todo e nós vamos colher ou coisas boas ou coisas ruins. Estão entendendo? Mas também existe o tempo de matar e o tempo de curar. Isso em relação à medicina. Vamos pensar nos médicos. Eles lutam para que sempre acertem, não é assim? A gente vai até o médico orando ao Senhor para que ele seja usado por Deus para nos abençoar. Então, ou eles têm o poder ali nas mãos, ou de matar ou de curar. Também existe isso. Muitos médicos falham porque são seres humanos. E às vezes, numa falha dessa, acontece a morte do paciente. E aí é uma coisa triste, é uma coisa difícil, tanto para ele quanto para a família enlutada. Mas existe essa questão, e Salomão fala isso para nós. Tem o tempo de derrubar, o tempo de construir. Às vezes a gente derruba uma coisa para construir outra. Isso também faz parte do tempo. Tem o tempo de chorar. Quantas de nós, talvez nessa tarde, não estamos passando por esse tempo de chorar? Eu não conheço a história de vocês, o Senhor o sabe. Talvez hoje seja um tempo de choro na sua vida, ou talvez não. Talvez hoje seja um tempo em que você está rindo, agradecendo ao Senhor porque você passou pelo tempo de choro. Isso também faz parte da vida. Há um tempo de espalhar e há um tempo de ajuntar. Há um tempo de abraçar e há um tempo de conter. A pandemia nos mostrou isso. Como era gostoso e nós não dávamos tanta razão e tanto envolvimento nisso. Como era importante para nós esse ato de abraçar. Gente, que coisa boa é abraçar. Que coisa gostosa é abraçar. E a gente só se deu conta disso agora com a pandemia. Que a gente não pode mais. Malemar é um toquinho na mão. É um cotovelinho assim. Então, nós somos lembradas com essa pandemia que há tempo de abraçar e há tempo de se conter. Há tempo de procurar e tempo de desistir. Ou seja, eu vou me envolvendo, eu procuro satisfazer os desejos, eu procuro abençoar pessoas, eu procuro estar e ajudar pessoas. Mas há tempo que aquela pessoa não quer ser cuidada ou tratada, então eu tenho que desistir um pouquinho, retrair um pouco. Acontece isso com a gente, né? Eu tenho a Sandra, que é minha amiga de ministério também, esposa de pastor, igual eu. Não sei mais quem está aqui, que é esposa de pastor, mas a gente sempre está ajudando as pessoas. Mas chega um tempo que a gente fala, não, agora vamos dar uma parada. Porque essa pessoa agora precisa andar sozinha para ver se ela vai reagir. E é isso que acontece. Então você desiste por um tempo para ver a pessoa avançando. E vocês também, tantas situações que vocês são inseridas. Mas também há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Pensa na nossa casa.
como a gente junta coisa, não é verdade? Tem coisas que você fala, eu vou guardar. Vou guardar essa roupa aqui, vou guardar esse utensílio aqui, esse vaso, vou guardar esse sapato. E a gente guarda, mas às vezes a gente nem usa. E fica lá no cantinho, e você abre o guarda-roupa, e tá lá aquela peça. E tem uma amiga minha que fala assim, gente, se você fica com 1 ano uma peça dentro do seu guarda-roupa e você não usou nesse 1 ano, você não vai usar mais. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é doar essa peça. Doe essa peça porque você não vai usar. E é isso que acontece. Por quê? Há tempo de guardar, mas também há tempo de jogar fora. Isso envolve a nossa vida. Mas não é só isso. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Então pensa uma coisa que você gosta bastante, agora é o contrário. Aquela peça de roupa que quando você está cansada, você já chega em casa e já lembra dela, porque ela é gostosa. As coisas velhas são tão gostosas para a gente pôr para ficar em casa e dormir, não é verdade? Nossa, se todo mundo visse a gente, né? Na hora de dormir, Jesus amado. Porque é gostoso colocar aquele negócio furado, rasgado, aquela coisa que tá bem surradinha. É tão gostoso porque cai bem, você se sente tranquilo, é tão bom. Mas chega um tempo que a gente tem que se desfazer, porque aquilo já não me favorece mais. Tipo, eu lembro quando eu chupava chupeta, minha mãe tá aí, ela vai lembrar, minha irmã também. Eu lembro que eu chupei chupeta até 7 anos. E minha mãe queria tirar a chupeta de mim, queria. E eu não deixava. Ficava no cotoco ali, ó, aquele negócio sem nada, sem borracha. Eu quero chupeta, eu quero chupeta. Mas chega um tempo que aquilo não serve mais. E a gente tem que jogar fora, e a gente tem que abrir mão daquilo, porque aquilo não me serve mais. Então há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Ou tem aquela peça em casa que caiu um botão e você precisa acertar. Que só se você colocar uma costurinha ali, se vocês ouvirem um barulho, a minha turma tá chegando aqui, tá bom? Então, ó, chegou o pequenininho, chegou o grandão, e a mamãe tá no meio de uma live, faz parte também. Porque há tempo em que os filhos chegam na nossa vida. Esse é o Rafinha. Fala, oi, Rafa. Oi. A mamãe tá na live, tá bom? Vai lá com a turma. Vai lá. Então, há tempo, vou até aproveitar para beber água. Há tempo para todas as coisas. Então, nós somos, às vezes, temos que consertar o botão da camisa do marido, que ele vai fazer uma situação e tem que pregar. Então, não precisa jogar fora, porque caiu um botão. Eu posso costurar. E a palavra de Deus diz que há tempo para isso também. Há tempo de se calar e há tempo de falar. Quantas vezes nós falamos em momentos errados? Quantas vezes nós somos conduzidas em situações que deveríamos ficar quietinhas? Às vezes é dentro de casa com o marido. O marido está naquele dia nervoso, está faltando dinheiro, está faltando, as contas não vão fechar no final do mês e ele já fez de tudo para conseguir o valor e não está dando certo e ele está ali com o coração pesado e a gente vai lá e reclama. Eu quero isso, eu preciso daquilo, eu gostaria de ter mais você aqui. E você começa a falar coisas que deveria ficar quietinho. Existe isso. E a palavra de Deus diz que há tempo de se calar e há tempo de falar. Tem situações, queridas, que é para a gente ficar quietinha. Então a gente precisa de sabedoria também para essa parte. E tem tempo que ele vai precisar de uma ajuda. Seu filho que está numa situação difícil, que talvez esteja numa transição de vida, passando da fase de criança para adolescente, de adolescente para jovem, e talvez em outras situações ele precisa da sua ajuda, e às vezes a sua ajuda vai ser o silêncio. Ele só quer que você esteja, filho, eu estou aqui perto de você, mas eu vou ficar quietinha agora, eu estou aqui com você, mas você vai ser abençoado com a minha fala mínima. Talvez não. Talvez seja tempo de você puxar o seu filho e falar, filho, não está certo agora. E agora você vai ouvir. E esse seja um tempo de você falar. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. E há tempo também para essas coisas. A palavra de Deus diz. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Infelizmente existem são dois extremos de sentimentos. O amor e o ódio. E há tempo que você vai amar com facilidade. Deus vai colocar pessoas para você desenvolver o amor. Deus vai colocar pessoas para você desenvolver tantas outras coisas. E vai ter aquele tempo que você, não questão de odiar, que você vai riscar a pessoa da sua vida, que você não vai desejar o mal. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas vai ter momentos em que você será perseguido. Vai ter momentos em que você vai ser angustiado, maltratado, pisoteado.
E você vai ter que aprender também a lidar com essa situação. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Isso é a palavra de Deus. E por último aqui, no versículo 8 já, há tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tem épocas da nossa vida que a gente debate, e a gente vai, achando que a gente vai conseguir resolver tudo. E na verdade você vê que você se cansou e não conseguiu decidir e não conseguiu resolver nada. Então a palavra de Deus diz que há tempo para lutar, mas há tempo que a gente tem que viver em paz. Tem coisas que não compete a mim e nem compete a você. Compete ao nosso Deus. E por isso nós podemos lutar e podemos permanecer tranquilos sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Mas Dani, até agora nós estamos falando de alguns verbos da nossa vida, que envolve o nosso tempo. Então o tempo envolve verbo. A gente aprendeu na escola que verbo significa ação. Ou seja, é um movimento que nós fazemos todos os dias. Nesse resumo de vida, pensa aí nos anos que você já tem, no tempo que o Senhor tem te dado, naquilo que você tem produzido. Tudo isso que eu acabei de falar, já está inserido na sua vida nesse período? Sim? Podem balançar a cabeça que eu estou vendo vocês falando aí. Com certeza. Todas nós já passamos por essas situações que Salomão disse aqui. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer nessa tarde: como a gente tem lidado com essas situações? Porque elas não são finitas, elas não encerraram hoje. Elas vão perdurar por nossa vida até o fim dela. Concorda comigo? Então, se nós chegamos até aqui, graças a Deus por isso, nós somos abençoadas pelo Senhor. Fomos sábias em alguns momentos, mas também erramos em outros. Tivemos situações em que acertamos e tivemos situações que erramos. Mas em todas as situações, nós precisamos ser orientados por Deus. E agora, nós vamos partir para um momento do nosso estudo em que nós vamos ouvir a voz do Senhor através de versículos bíblicos. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 34. Salmo 34, o versículo 1. Irmã, graça e paz. Olá, graça e paz, bem-vindas. Quem chegou aí depois, tudo bem? Prazer, eu sou a Dani, estou aqui falando. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada, eu não entendi o versículo, por favor, repete. Salmo 34, 1. Salmo 34, 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha que versículo lindo, versículo chave. E ele fala exatamente isso, de que nós precisamos aproveitar o tempo bendizendo ao Senhor. Devemos estar com o nosso coração totalmente aberto a Ele, falando com Ele, caminhando com Ele. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho a partir daqui. Mas o Salmo 90, dos versículos 1 ao versículo 6, ele fala exatamente quem é que estará conosco durante essa jornada que nós estamos trilhando aqui. Então, Salmo 90, versículo 1 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas nas torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então, esse versículo do Salmo 90 é a nossa maior inspiração para vivermos esse tempo. Na certeza de que o tempo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, nesse período que estamos vivendo de vida, sabemos que pode ser 5, 10, 15, 50, 70, 80, e a palavra de Deus diz que se passar disso é canseira e enfado. Não sabemos quanto tempo teremos de vida, mas temos essa certeza de que o Senhor,
Ele está conosco, Ele nos promete estar conosco. E nós precisamos dele para trilhar esse momento. E eu quero compartilhar com as irmãs nessa tarde 3 atitudes que eu e você precisamos ter para vivermos bem esse tempo, para estarmos realmente alicerçadas nesse tempo, encorajadas nesse tempo e entendermos a vontade de Deus para esse tempo que estamos vivendo. Convido vocês para irem comigo lá no livro de Jó. Jó capítulo 14, versículo 1, 2 e 5. Jó 14, 1, 2 e 5. Diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O versículo 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Olha que texto incrível. Esse texto, ele nos fala exatamente da questão da nossa primeira atitude que precisamos ter diante do Senhor e diante da vida que temos, desse tempo que estamos vivendo. Primeira coisa, reconhecer que somos passageiras nesta terra. Somos limitadas. Estão entendendo? Precisamos reconhecer, de acordo com aquilo que o Jó falou aqui para nós, que nós somos passageiras neste mundo. Então, a primeira atitude que você precisa ter na sua vida para viver bem esse tempo, para ser uma boa mordoma desse tempo, é reconhecer que nós somos limitadas aqui. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não vamos ficar aqui assim como Deus. Deus é eterno. Acabamos de ler isso lá em Salmos. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Nós não. Nós somos finitas. Sabe, queridas, muitas vezes nós esquecemos dessa grande questão. E a gente vive correndo, lutando, às vezes quebrando a nossa cabeça o tempo todo. E esquecemos, muitas vezes, eu falo isso por mim mesma, de que nós somos finitas aqui. Então não precisa ter desespero. Não precisa estarmos tão inquietas como nós estamos. Por quê? Nossa vida aqui tem prazo de validade. E o Senhor nos fala nessa tarde que esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele é curto. Então, não tem necessidade de corrermos atrás de situações, não temos necessidade de lutarmos tanto com tantas coisas num tempo tão curto. Então, nós precisamos focar naquilo que realmente importa, para que tenhamos um tempo proveitoso, para que tenhamos um tempo satisfatório e para que tenhamos um tempo que vai influenciar aqueles que estão à nossa volta. Eu creio que esse é o grande desafio de nós, mulheres, nesse tempo que estamos vivendo. Passarmos bem por aqui. Nesse curto tempo que estamos vivendo, passarmos bem. Por quê? Precisamos usar o nosso tempo a nosso favor, mas principalmente nessa certeza de que ele é curto e tudo que nós produzamos aqui deve glorificar a Deus, todas as coisas que nós fazemos. E aí eu quero perguntar para vocês mais uma questão. Que marcas eu e você temos deixado na vida das pessoas que convivem ao nosso redor? O que nós estamos deixando de marcas para a vida das pessoas? Me ajudem aí, vamos pensar. Eu vou falando, vocês vão balançando a cabeça, tá bom? As pessoas que vivem conosco, vamos pensar na nossa casa. Nós temos marido, talvez nem todas aqui tenham marido, mas tenham filhos. Talvez nem todas aqui tenham filhos, mas tenham uma mãe que mora com você, uma tia, talvez seja um parente, talvez você é cercada, ou talvez não. Dani, eu moro sozinha, tudo bem. Mas quando você sai da sua solitude, você enfrenta pessoas. Você convive com pessoas no trabalho, você convive com pessoas na igreja, você convive com pessoas em tantas outras situações. E nesse tempo, nessa vida breve que nós acabamos de ver que Jó nos fala aqui, o que você tem produzido na vida de pessoas? Que tipo de influência você tem deixado? Essa semana a gente acabou de perder uma das grandes líderes do nosso meio batista, a morte da Cleusa, a esposa do pastor Piragini.
E essa mulher, ela morreu aos 63 anos de idade. Mas eu acompanhei o velório dela, o culto fúnebre ali, e como eu fui abençoada com aquele momento. Foram 2 horas de culto. E aquilo ali veio no meu coração, e eu estava já pensando nesse estudo e produzindo algumas coisas na minha mente, e o Senhor falou profundamente comigo. O que eu tenho deixado de marcas na vida das pessoas, nesse curto tempo que o Senhor tem me dado aqui? Isso é para a gente pensar. Cleusa Piragini viveu 63 anos de vida. Eu tenho 41 anos. Eu não sei se eu vou chegar aos 63 da Cleusa. Eu não sei se eu vou ter mais um ano, mais um dia. Eu não sei. E nem você sabe. Mas aquela mulher, ela deixou um legado de mulher de oração, um legado de mulher envolvida com a palavra de Deus, de mulher que orava ao Senhor de joelho, que se prostrava diante do Senhor, que amava as pessoas, que se doava por elas. E olha que interessante, uma pessoa com um coração tão bondoso, uma pessoa com um coração tão dedicado à obra do Senhor, morreu tão jovem ainda, aos 63 anos, estava no auge da vida. Por mais que fosse na primeira infância da velhice, né, que a gente fala, ela também estava jovem. Talvez poderia ter mais 20, 30 anos pela frente. Eu não sei o porquê. Eu sei que o Senhor a levou, porque o Senhor tinha um propósito. E desses 63 anos, 9 anos ela passou na cama. 9 anos com uma doença degenerativa, sem conseguir abençoar aqueles que estavam próximas dela. Eu lembro que o filho dela falou durante a pregação em lágrimas, ele falou, minha mãe, ela não conseguia carregar os netos dela no colo. Olha como deve ter sido difícil para essa mulher, uma mulher tão atuante, tão amorosa, não poder conhecer, não por olho, mas de colocar, de sentir nos seus braços, né, com o peso dos seus braços, os seus netos. Então isso deve ter sido difícil para ela, mas nem por isso ela deixou de glorificar a Deus. Então foram 63 anos de uma mulher que honrou ao Senhor e que deixou marcas. Quem escuta de Cleusa Piragini, escuta coisas boas. Se você morresse hoje, se eu morresse hoje, será que eu deixaria boas marcas na vida das pessoas? O que as pessoas falariam de mim? O que as pessoas... não falar só de coisas boas, mas do todo mesmo. Será que eu deixei marcas valiosas de coisas que vão favorecer a vida delas? Ou será que eu deixei o peso, uma amargura, um sentimento de tristeza, de pesar, por não ter sido bênção na vida delas? Então, queridas, para que a gente consiga ser melhor mordoma do nosso tempo, a gente precisa entender que a nossa vida é breve e eu preciso aproveitar cada momento. Eu preciso aproveitar cada segundo. Esse mesmo é um momento privilegiado que nós temos, de 16 mulheres estarem juntas, aprendendo da palavra de Deus. Isso é bênção. Aproveite esse tempo. Esteja aqui 100%, se alimentando da palavra de Deus, porque é isso que vai te sustentar para sair daqui a pouquinho, e permanecer e continuar ajudando, orientando, falando, apoiando, sendo instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. E olha que coisa interessante. O Salmo 39, ele fala exatamente isso também. Nós acabamos de ler os versículos primeiros e nos versículos seguintes ele fala assim, versículo 4 e 6, diz assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Olha que versículo lindo esse versículo, gente. O Senhor, ele sabe o comprimento de alguns palmos, né, e o prazo de validade da minha vida. Então nós precisamos saber lidar muito bem com esse tempo. Eu acho que essa avaliação é necessária nessa tarde, para que possamos ser melhores mordomas daquilo que o Senhor tem nos dado. A brevidade da vida. O nosso tempo é finito. Nós vamos passar. E nós precisamos, como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Você pode correr lá rapidinho. Hebreus 3, 13 diz assim.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, essa é uma palavra de encorajamento que eu e você precisamos exercer no tempo que se chama hoje. O tempo, irmãs, é agora. Sabe aquela musiquinha de criança? A hora é agora, o dia é hoje. Não deixe para amanhã, comece nesse instante a caminhar com Deus. É isso daí. E nessa caminhada da vida, nessa caminhada com Deus, nós somos levadas a olhar que nosso tempo é breve. Então eu tenho que produzir coisas boas na vida do meu filho, eu tenho que produzir coisas boas na vida do meu marido, daquele que convive comigo. Eu preciso ser bênção e principalmente comigo mesma também. Eu preciso, nesse tempo, aprender a lidar comigo, aprender a também trabalhar com o meu coração, com meus desejos, com as minhas vontades, para que eu também seja bênção para mim mesma. Entendem isso quando eu falo? Então, a primeira atitude que nós precisamos ter é reconhecer que somos passageiros. Vamos passar. Então, o tempo é agora, a hora é hoje. O Senhor nos convida a sermos melhores mordomas daquilo que temos produzido. Mas não é só isso. Tem a nossa segunda atitude, que é tão importante quanto essa primeira. E é muito, muito, muito valiosa. Porque sem essa atitude, nós seremos fracassadas em todo o tempo. Segunda atitude, então. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Ele precisa ser o seu melhor amigo e o seu melhor direcionador. Vou repetir. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Ele precisa ser o seu melhor amigo e o seu melhor direcionador. Olha que palavra. Tiago 4, versículo 13 a 15. Vamos correr lá então? Tiago 4, versículos de 13 a 15. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Eu amo o livro de Tiago, amo. É um dos meus assim, prediletos da Bíblia, porque ele trata com a gente na prática. Então, se eu quero entender como eu devo me portar durante o tempo de vida que o Senhor me der, leia Tiago. Leia Tiago, porque ele ensina a gente na prática. E ele está falando para nós, nós não sabemos de nada. Por que nós nos inquietamos tanto? Por que nós somos tão ansiosas? Por que nós nos preocupamos tanto? Se o Senhor tem a nossa vida na palma das mãos dele. E ele fala, você tem compartilhado dos seus desejos, das suas vontades a esse Deus? Ou você tem sido dona do seu coração? Ou você tem sido dona da sua vontade? Ou você tem sido dona das suas escolhas e você fala, eu vou fazer isso, e você vai lá e faz, sem pedir a orientação do Senhor. Quando eu coloquei essa segunda atitude, é que realmente, muitas vezes, conhecendo cada uma de nós mulheres do jeito que somos, a maioria das vezes, queridas, nós fazemos coisas por impulso. E aí perdemos tempo com isso também. Porque uma má escolha, uma má decisão, nos faz ter más consequências. E como que eu vou conseguir ter boas escolhas? Tiago está falando aqui pra gente. Quando a gente consegue colocar diante do Senhor a vontade dele para a situação. Não quando a gente apresenta a ele aquilo que a gente quer e a gente vai lá e faz. A gente tem que falar, Senhor, é da tua vontade que eu faça? Senhor, é da tua vontade que eu compre? Senhor, é da tua vontade que eu conquiste? Senhor, é da tua vontade que eu vá? Nós precisamos colocar o Senhor no centro da nossa vida, nos mínimos detalhes. É da tua vontade, Deus, que eu coma esse pão? É da tua vontade, Deus, que eu beba essa água? É da tua vontade, Deus, que eu use essa roupa? E muitas vezes, queridas, nós somos levadas a tomarmos decisões em que agimos muito por aquilo que a gente acha que está certo. E muitas vezes o nosso tempo não é bem visto e não é bem aproveitado exatamente por isso. Porque Deus não tem sido o nosso amigo. O Senhor não tem sido aquele que está conosco, nos direcionando em tudo. E aí nós falhamos, e aí nós perdemos. Então, o que tem faltado em nós para sermos melhores mordomas do tempo?
Primeiro, reconhecermos que somos finitas na terra. Segundo, reconhecermos que temos falhado na nossa comunhão com Deus. Ele precisa ser o nosso melhor amigo. Ele precisa ser o nosso pai, mas não só o nosso pai no sentido da palavra, de que ele nos formou. Não, o pai que está conosco todos os dias. O pai que está conosco o tempo todo. O pai que quer direcionar as nossas vidas. Assim como nós queremos direcionar a vida dos nossos filhos e sonhamos para a vida deles. Ele quer ser esse amigo presente sobre nós. Esse ponto é muito importante. E aí, eu gostaria de deixar esse desafio para vocês nesse ponto. Pergunte ao Senhor antes de realizar qualquer coisa. Então, acorda de manhã, ore, agradeça a Deus por estar viva e fale: Senhor, o Senhor é o meu orientador. O Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Pai, eu tenho tantas coisas para fazer hoje, Deus, e eu sozinha eu não vou conseguir. E eu sozinha eu vou me perder, Deus. Então me dê a orientação necessária. Me ajuda, Pai, a passar por esse tempo das 24 horas que virão de uma maneira certa, de uma maneira sábia. Me ajuda, Senhor, a conduzir o meu lar. Me ajuda, Senhor, a preparar o almoço, a ir para o meu trabalho, a ser bênção lá. Enfim, nas situações do nosso dia a dia, minuto a minuto, nós precisamos colocar sempre o Senhor à nossa frente. Senão a gente não aguenta, senão a gente não consegue, senão a gente vai falhar, senão a gente vai se tornar assim, peso ao invés de bênção. E não seremos mordomas, seremos frustrantes e frustradas nesse processo. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a fazermos a vontade dEle e não a nossa. E quando a gente pensa, aquele versículo que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, que nós devemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo tem que ser a nossa carteirinha. Talvez a gente precisasse colocar escrito num papel e colocar na porta da geladeira, ou na cabeceira da nossa cama, ou no nosso guarda-roupa, ou no banheiro, talvez em pontos estratégicos da nossa casa, para que a gente lembre de que tudo aquilo que a gente vai fazer precisa ser orientado pelo próprio Deus, de que tudo aquilo que a gente precisa exercer, nós precisamos do auxílio dele. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo isso? É importantíssimo, é essencial que o Senhor vá conosco em todo o tempo. Porque senão, queridas, a gente não consegue. A gente vai fracassar, a gente vai chorar, a gente vai se derramar, e a gente vai se frustrar, e a gente vai ficar ansiosa, e a gente vai ficar tensa, e a gente vai chorar, literalmente eu tô quase chorando, porque eu fico lembrando das lutas que eu passo diariamente, e se não fosse o Senhor na minha vida, eu não ia aguentar. Então eu creio que cada uma de nós temos as nossas lutas, e para a gente viver bem esse tempo, a gente precisa da graça, da misericórdia, do auxílio, da presença do nosso Deus. A gente precisa dele, porque sem ele a gente não consegue nada. Esse é um ponto principal. Reconheça que a sua vida é breve, mas não deixe Deus fora dela. Coloque ele no centro da sua vida, da sua vontade. Não faça nada, sem pedir a autorização e a permissão dele. Sabe aquilo de que, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou aguentar, mas é o Senhor que vai fazer por mim. É o Senhor que vai à minha frente. E assim ele vai nos ajudar. E aí nós vamos chegar na nossa terceira atitude, terceira e última atitude, que eu gostaria de compartilhar com as irmãs nessa tarde. Lembre-se, queridas, lembre-se, vamos voltar lá para Eclesiastes, eu vou encerrar com Eclesiastes aqui no finalzinho. Eclesiastes capítulo 3, e a gente vai entender um pouquinho. Eu vou ler alguns textos ainda, mas eu quero terminar essa parte aqui com Eclesiastes 3, 10 e 11. E ele fala assim para nós. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridas,
A terceira e última atitude que eu preciso ter na minha vida e você precisa ter na sua vida. A gente já entendeu duas. Reconhecer que nós somos finitas, nós vamos morrer. Nós temos um tempo determinado. Segundo, eu preciso da presença do Senhor o tempo todo. Eu preciso fazer aquilo que é da vontade do Senhor, para que eu consiga me manter bem nesse tempo. Terceiro, eu preciso entender que a minha vida não se resume aqui. Não se resume a esta. Nós fomos criadas pelo próprio Deus para sermos eternas. Amém? Eu e você fomos criadas para a eternidade. Nós não fomos criadas para ficar aqui. Glória a Deus por isso. Aleluia, Senhor, por isso. Porque se nós fôssemos viver a eternidade nesse mundo, a gente não ia aguentar. E Deus sabe disso. O Senhor sabe disso. Queridas, está cada vez mais difícil viver nesse mundo. Está pesado, está sofrido. Cada dia que passa, notícias terríveis, situações agravantes, o homem cada vez mais ruim, cada vez mais vivendo à mercê de si próprio, cada vez mais vivendo à mercê dos seus prazeres, dos seus egoísmos. Nós estamos vendo o caos que o Brasil e o mundo está por lideranças erradas, pessoas que julgam mal, pessoas que fazem aquilo que é mal diante da palavra de Deus, e nós não aguentaríamos viver aqui. Então, olha que motivo bom para a gente se alegrar nessa tarde. Olha que motivo maravilhoso para a gente encerrar essa nossa fala. Nós fomos criados para a glória de Deus. E nós fomos criados para viver a eternidade ao longo toda a nossa vida. Nós somos criados para viver eternamente ao lado dele. Amém? Que coisa gostosa é saber disso. O sofrimento, ele tem fim. O tempo, para nós, seres humanos, ele acaba sim, ele termina sim, e nós poderemos ficar eternamente gozando da paz ao lado desse Cristo, gozando de um tempo tão gostoso, um tempo de calmeza, um tempo em que não terá mais dor, em que não terá mais tristeza, em que não terá mais o próprio tempo para governar a nossa vida. Lá não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter tristeza, não vai ter rancor, não vai ter mágoa, só vai ter alegria, só vai ter gozo de estar na presença do Senhor, só vai estar a certeza de que estaremos louvando a Ele eternamente e vivendo para a glória dEle. E isso é maravilhoso, isso é esplendoroso. Isso é muito bom. E nós precisamos entender essa questão como sendo algo que vai governar o nosso coração para sempre. Como sendo algo que vai governar o nosso coração eternamente. A eternidade é tudo de bom. Queridas, o tempo é chegado. Jesus está voltando. Logo ele vai voltar. Logo ele voltará. E o que nós temos produzido? Como está o nosso coração hoje? Como nós temos vivido hoje? Eu quero terminar essa fala, levando as irmãs lá numa passagem de Romanos capítulo 13. Romanos 13, 11 e 12. Nós já estamos quase terminando o nosso tempo aqui. E que gostoso que é estar na presença de Deus. Por mim, eu ficaria aqui até amanhã com vocês. Como é gostoso estarmos compartilhando, crescendo juntas. É muito bom. Isso não tem preço. Esse é um tempo precioso. Romanos 13, 11 e 12 diz assim: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha que coisa maravilhosa. Queridas, o tempo de luta está passando, o tempo de sofrimento está acabando. Deixemos de ser apegadas a este mundo. Seu sofá está rasgado? Tá ótimo, que bom que você tem um sofá rasgado para sentar. Que bênção que é ter um sofá rasgado. Tem gente que não tem nem aonde sentar, não tem nem um banquinho. E nós temos um sofá, sejamos gratas por ele. Quantas pessoas estão sofrendo porque não tem um prato de comida? E muitas vezes nós estamos tão apegadas a esse mundo, tão apegadas a esse tempo, que damos valores a muitas coisas que vão ficar aqui. E o Senhor está falando, não, para com isso. A nossa vida é na eternidade.
Nós somos chamadas pelo Senhor para a eternidade. Nós não fomos chamadas para o Senhor para viver apegadas às coisas deste mundo. Não sejamos apegadas a nada, nada. Roupa, cabelo, maquiagem. Não, nada disso. Tudo que temos, tudo que somos nesse tempo curto de vida, tem que glorificar a Deus. Tem que nos levar a glorificar ao Senhor. Tem que nos levar a ter uma vida totalmente consagrada a Ele. O que realmente alimenta o nosso tempo, o que realmente alimenta a nossa vida, é tudo aquilo que nós produzimos no Senhor. Tem gente que fala, Dani, eu não consigo viver para Cristo, porque o mundo me atrai o tempo todo. Eu sou apegada com a novela, eu sou apegada com a internet, o Facebook me aprisiona, o WhatsApp, o Instagram, tantas outras coisas. Eu gosto de comer, então eu quero estar na cozinha o tempo todo. Tem algumas comendas aí que eu tô vendo. Queria um pedacinho também. Que gostoso. Mas assim, nós somos, por si só, nós somos apegadas. Nós somos apegadas a tantas coisas. Nós somos apegadas a uma roupa da moda. Eu tenho que estar de acordo com a moda. O meu óculos tem que ser o da moda. O meu brinco tem que ser... Não! Eu não preciso de nada disso. Quando eu encontro Jesus na minha vida e sou transformada por Ele, sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu não preciso de nada disso. A Bíblia diz, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E é isso que basta para nós, e é isso que basta para o nosso coração. E eu quero concluir essa palavra com as irmãs nessa tarde, lembrando a vocês que a nossa vida, ela passa rápido. Então eu quero deixar alguns conselhos práticos para a sua vida nessa tarde. Os dias bons, vocês estão vivendo neles? Eles passam. Então aproveite os dias bons. Curta bastante as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Se você está tendo os seus melhores momentos com seu esposo, coisa boa, aproveite, né? Se dedique a ele, seja uma boa esposa, né? Tome aquele melhor banho, use a sua melhor roupa, goze da sua vida com seu esposo, aproveite. Porque os dias bons passam. Logo, talvez você não vai poder ter esses dias que você está vivendo. Então, dê o seu melhor a Ele nisso. Aos seus filhos, ao seu trabalho, à sua igreja. Seja a melhor pessoa que você poderia ter e ser. Não por ter as coisas, mas por ser em essência. Aquilo que o próprio Espírito brota no nosso coração. Sejamos mulheres em essências, que adorem ao Senhor e que vivam para a glória dele. Segunda coisa, os dias ruins, você está passando por eles, não fica triste não, não se abata não, porque eles também passam, amém? Eles passam. Se não for passar nesse mundo, vai passar daqui a pouco, nós vamos para a eternidade, lá não vai ter mais nenhuma tristeza, não vai ter mais nenhum motivo de estarmos angustiadas. Então nos alegremos no Senhor, a nossa força ela vem dele, o nosso ânimo vem do Senhor. Então não deixe que os dias ruins te abalem, não, levanta a cabeça, levanta da cama. Eu mesmo, se eu for falar para vocês, minha mãe fala que eu sempre sou chorona quando eu vou levar um estudo, mas não tem como. Não tem como eu não me alegrar com meu Deus. Porque na luta que eu tenho vivido, eu tenho uma doença autoimune, para algumas irmãs, que algumas não me conhecem aqui. Eu tenho artrite reumatoide e lúpus. E é uma doença que me traz muitas dores. E se eu fosse falar para vocês, hoje eu não estaria aqui falando para vocês de tanta dor que eu amanheci hoje. Eu não dormi bem, eu não tive um tempo bom. Mas parece que eu estava assim? Sejam sinceras. Do jeito que eu estou falando aqui, parece que eu não dormi bem? Parece que até agora há pouco eu estava travada na cama? Não parece. Por que não parece? Porque não sou eu, é o que Deus pode fazer através de mim. Então a gente não pode se conformar. A gente não pode se conformar com nossa atual situação. A gente não pode dar desculpas para servir a Deus. A gente não pode falar, não, eu não faço, eu não vou, porque tá triste, porque tá chovendo, porque tá frio, porque tá isso, porque tá aquilo. Não! O Senhor quer nos usar.
O Senhor quer fazer da nossa vida, mesmo dos momentos ruins, dos momentos tristes. Ele quer fazer de nós instrumentos. Ele quer fazer de nós mulheres abençoadoras. E nada pode impedir a nossa vida de glorificar a Deus. Amém? Então, seja o tempo que for, não desista. Tá bom? Aproveita, porque vai passar. Tá ruim? Aproveita também, porque os dias ruins nos fazem vitoriosas em Cristo. Os dias ruins nos fazem levantar da cama e falar do amor dele, compartilhar a palavra dele, não sentindo dor alguma. E isso quem faz é o próprio Deus. E é por isso que eu amo esse Deus, porque é ele que faz as coisas por nós. Outra coisa aqui, o diferencial é como temos vivido cada tempo desses. Então não é se tá bom ou se tá ruim, é como eu tô vivendo ele, entendeu? Como que eu tenho sido produtiva nos momentos bons e ruins. Eu não consegui hoje lavar a louça, não tem problema. Eu não lavei a louça, meu marido vai lavar, meu filho Natan vai lavar. Mas eu consegui falar da palavra de Deus a um grupo de mulheres. Oh, glória! Entendeu? É observar nas coisas ruins, coisas boas. É ver que Deus está em todas elas. E eu posso ser instrumento do Senhor o tempo todo. Devemos vivê-los sobre o olhar e a aprovação do Senhor. O Senhor está aprovando, então vai dar certo. O Senhor está me conduzindo, vai dar certo. Sabendo que os dias, eles são maus. E eu quero encerrar com esse texto de Efésios. Vou falar só mais 2 textos, tá? Eu prometo. Efésios 5, 15 e 16. É um texto bem conhecido e ele fala exatamente da situação que a gente tem enfrentado. Efésios 5, 15 e 16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, eu acho que eu li antes, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então é isso que eu preciso entender e que você precisa entender nessa tarde. Como que nós estamos andando? Como temos produzido o nosso tempo? Olha o nosso tema. Precisamos ser mordomas do tempo. Como temos sido mordomas desse tempo que o Senhor tem nos dado? Devemos remir o tempo. Andar de acordo com a vontade do Senhor, não como nécias. Sabe o que é uma pessoa nécia? É uma pessoa que é meio largada, que é meio desorientada, que não sabe aonde está caminhando. Não, nós temos um norte, nós temos um Deus que luta por nós. Então, Ele precisa nos orientar. Nós podemos ser orientados por Ele. E por